Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais uma aula de português aqui com o professor Daniel Hilário, o melhor professor do mundo, ou não, dependendo da opinião de cada um. Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao assunto que eu venho trabalhando com vocês, que é o assunto de texto. Professor, eu faltei a aula de texto, meu amigo, aí você pergunta aos coleguinhas, né? A gente trabalhou essa aula aqui para os primeiros e terceiros anos, né? E obviamente quando eu estava em sala, eu faço muito mais perguntas aqui, eu não faço perguntas porque eu gosto de deixar a aula gravada, e que aí vocês assistem quanto vocês querem. E eu acho melhor também, porque você pode acelerar o vídeo, live, as minhas experiências com live foram péssimas. E, tipo, acho que um ou outro professor consegue realmente fazer live e dá certo. A quantidade de alunos é ridiculamente pequena, sempre acho isso. E essa aqui serve até para no futuro, quando você tiver a prova, você revisita esse assunto aqui. Então vamos lá. Lembre de colocar aqui as dúvidas nos comentários, entendeu? Ou pode deixar para mim para perguntar no dia que for presencial, né? Os alunos que não ficarem só no online. Então, vamos lá. Para os alunos que estão só no online, que não pegaram o que é texto. Texto a gente definiu assim na maioria das salas, né? Que é um conjunto de unidades linguísticas, e aí o que são essas unidades linguísticas? Ela pode ser sons, ó. Pode ser imagens, elas podem ser símbolos, elas podem ser letras, elas podem ser pontuações, podem ser gestos, podem ser todo aquele conjunto de realmente o conjunto, não, tudo aquilo que serve para passar uma mensagem, serve para comunicar, bem como um aluno do primeiro ano aí disse. Não precisa utilizar exatamente esses termos. Eu achei muito interessante esse aluno que ele falou da questão da comunicação, e é um ponto que a gente vê mais na frente, né? O texto ele pega muito nessa questão de comunicar. Exatamente. O texto serve, uma das funções dele, né? Ele serve justamente para a gente criar essa questão da comunicação, né? Então, outra pessoa, quem recebe o texto, a gente já vai ver quem é que recebe, quem é que emite. O texto ele passa por essa linha, então o texto só existe se tiver pelo menos duas pessoas, né? É um debate que algumas pessoas podem discordar, né? Alguns estudiosos, mas são duas. Então, tem que ter aquele que sirva, né, para utilizar dessas unidades linguísticas e aquele que serve para receber. Aquele que serve para receber vai decodificar aquela mensagem, né? Vai ler aqueles símbolos e gestos, porque tipo, até já teve casos até de confusão, porque um gesto para uma pessoa significava uma coisa, para outro significava outra. A gente tem aquele famoso gesto que foi dito como gesto nazista, que para mim, na minha terra, é vá se lascar, mas gestos, elas são justamente, depende de quem decodifica e também quem codifica, né? No caso, a gente vai trabalhar melhor essas terminologias agora. Então, vamos lá, funções da linguagem. Como eu tinha dito aqui, o que é funções da linguagem, né? Isso é um assunto. Preste atenção na diferenciação, na diferença, né, entre um assunto e as funções da linguagem de fato. Essa câmera está invertida aqui, eu não consegui desinverter, por isso que eu fico meio doido assim olhando, porque essa aqui é minha mão direita, mas eu estou vendo ela como se fosse a minha esquerda. Mas faz parte da vida. Então eu fico bugado quando eu olho. Enfim, então a gente tem funções da linguagem assunto e as funções da linguagem de fato, né? Quando a gente fala, isso aqui serve, tem uma função tal. Quando a gente estuda funções da linguagem como um assunto de português, a gente tem essa definiçãozinha aqui, ó. Funções da linguagem é um método de categorização, né? O que é categorização? É você criar categorias, é você dividir. A realidade é se dividir, obviamente, de uma forma lógica, né? Categorização dos objetos da linguagem verbal. É bom a gente perceber isso aqui, ó. A gente estudou linguagem verbal, linguagem não verbal também, né? Lá nas últimas aulas. Então, o que é a linguagem verbal? A linguagem com palavras, né? Obviamente, as funções da linguagem, elas podem ser extrapoladas para outros tipos de linguagem, que não necessariamente seja verbal, como código Morse e por aí vai. Mas o foco dela é estudar a linguagem verbal baseado na percepção dos seguintes itens. Então, é, desculpa aí, pessoal. A percepção, como nós percebemos esses itens, eles são o coração da nossa análise. Então, a gente dividiu aqui a comunicação, né, a linguagem aqui,
Inclusive, esse assunto é muito utilizado para quem faz marketing, quem vai fazer marketing, quem vai fazer jornalismo, quem vai fazer essas questões que necessitam de comunicação. Então, eles estudam a gente de comunicação, a gente estuda justamente funções da linguagem também. E aqui a gente tem aqui, ó, esses 6 itenzinhos que vão gerar as 6 funções da linguagem. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo é a mensagem. Então, a mensagem é propriamente o assunto que a gente está falando, né? A mensagem é tudo aquilo que é aqui que você passa, por exemplo, dessa aula. É de fato o conteúdo do que eu tô dizendo. Quase como se fosse o sentido do que eu estou dizendo. Então aqui nós temos a mensagem, depois nós temos os receptores da mensagem. Nesse caso aqui são vossas excelências aí do outro lado, né? Os alunos tão bonitos, tão estudiosos. Então vocês estão recebendo aqui essa mensagem. Essa mensagem, por que você chama de receptores, né? Porque vocês estão recebendo exatamente isso. Então, vocês também têm o trabalho, obviamente, de decodificar a mensagem. Essa minha mensagem aqui, por exemplo, está em língua portuguesa. Quando a gente for olhar mais embaixo o código, eu falo um pouco mais sobre isso. Tem o emissor, que é aquele que vai emitir a mensagem. Então, eu estou, por exemplo, emitindo uma mensagem agora, eu sou o emissor dessa mensagem aqui, que é essa aula, né? Então, existe o canal. O canal, ele pode variar um pouco. O canal é o meio que a gente vai utilizar, né? Nós temos, por exemplo, aqui hoje em dia eu acredito que o meio poderia ser tanto, no caso, a minha voz, eu imagino, mas na verdade vocês estão escutando ele pelos aparelhos celular ou notebook de vocês, ou TV aí, quem tem YouTube na TV. Então eu vejo dessa forma. Mas o canal ele se torna muito complexo hoje em dia, mais complexo hoje em dia. Mas no caso de um jornal, por exemplo, o, como é que se diz? No caso de uma notícia, o referente é o jornal, né? É o jornal ali, no caso do jornal físico. Hoje em dia, digital, ou referente, não, desculpa, gente. O canal é o jornal. Mesmo jeito aqui, quando a gente está vendo essa aula aqui, o canal pode ser também o celular, o notebook, a TV. Dentro da sala de aula, o canal é minha voz. Caso são as ondas sonoras ali, mas o ponto mesmo seria através das cordas vocálicas, né? Que chega um som. No caso de um livro, o canal seria propriamente o livro, por onde a mensagem é enviada para vocês, por onde chega essa mensagem para vocês. Então, se a mensagem chega através de um livro, é um livro, entendeu? É bem simples, eu acho que eu acabei complicando um pouco, mas como eu falei, qualquer dúvidas aí, vocês vão me perguntar em sala ou postem aí que eu respondo. O ideal é vocês postarem no Google Sala de Aula e não aqui nos comentários do YouTube, viu, gente? Então, nós já falei do canal, a gente tem já falei da emissões, falta o referente. O referente é sobre o que eu estou falando nessa aula. Por exemplo, aqui dentro dessa aula a gente pode dizer que o referente dessa aula é funções da linguagem, mas também tem todo o contexto gerado ao redor. Então, não é só o assunto, é o assunto junto ali do arrodeio do contexto, entendeu? Então, aqui tem um contexto aqui do referente, que isso aqui é uma sala de aula, né? Deveria, teoricamente, ter mais ou menos, né? E não é uma sala de aula ao mesmo tempo. Então a gente tem esses pequenas complexidades dentro de um assunto que é um pouco mais fácil. Mas é justamente o contexto, é daquilo que está ao redor e daquilo que a mensagem fala, né? O assunto da mensagem. Aqui a gente tem o código. O que é o código? O código aqui que eu estou usando é o tipo de coisa que eu vou falar que eu estou utilizando para falar. Aqui no caso é a língua portuguesa, podia ser a língua inglesa, podia ser também a língua portuguesa aqui falada, no caso, né? Poderia ser a língua portuguesa escrita, o código, podia ser japonês, chinês, podia ser, vamos dizer aqui, propriamente podia ser, eu não sei se Libras entra, mas eu acredito que Libras entre nessa questão do código, né? Porque eu acho que Libras também é verbal, também trabalha palavras, né? Dentro dessa simbologia. Então aqui a gente tem, né, esses assuntos aqui acabados. Por fim, a gente tem aqui, ó, divisão das funções da linguagem. Aqui entra o assunto propriamente dito. Obviamente, como ele está tudo emaranhado aqui, meu Deus do céu. Enfim, a gente entra aqui em outros pontos dentro dessa, como é que se diz, dentro desse assunto, né?
que aqui é realmente a divisão das funções da linguagem. Como eu falei, as divisões da linguagem, elas vão dizer exatamente os pontos que nós devemos trabalhar. Então, a gente tem, no caso, os pontos que a linguagem tem como função. E a função dela vai ser baseada normalmente em cada um dos aspectos que eu citei anteriormente, daquela divisão. Como é assim, professor? Eu não estou entendendo. Então, quando eu for explicando, você vai entender, com certeza, meu jovem padawan. Então, a gente tem algumas divisões aqui, como vocês podem ver, né? São six, né? Três aqui, três aqui. E cada uma delas tem uma ideia, uma divisão de para que serve aquela mensagem, né? Qual a função daquela mensagem. A primeira delas é a função referencial ou função denotativa. Então, a função referencial, como eu tinha dito, cada uma delas tem um foco. E o foco da função referencial é justamente o referente. O que é mesmo o referente, né? Que é mesmo, vamos dizer aqui, o referente, é o contexto, o assunto que está sendo utilizado na mensagem, né? O foco da mensagem. Então, é sobre o que a mensagem fala, né? O contexto da mensagem. Ou seja, né? Aí, com a melhor forma da mensagem ser entendida. Então, a função, quando você usa a função referencial, um texto que tem a função referencial, é um texto em que tem o objetivo principal dela é ser entendida e passar informações. Então, um exemplo de função referencial é essa aula mesmo. Essa aula pega muito de função referencial, porque eu estou explicando para vocês um assunto que é função referencial, e aqui dentro dessa aula eu estou justamente tendo uma função referencial. Também a função metalinguística que eu vou explicar mais para frente. Como eu falei, um texto ele pode ter várias funções. Então aqui a gente tem, né, a função referencial, vai cuidar justamente dessa parte. Ela vai ser focada principalmente, a principal função dela é ser entendida, ser claro e ter um objeto, né? Aí por isso destaca aqui como é que a gente sabe que outros pontos, né, que a gente sabe que é uma função referencial, porque ele tem foco na objetividade, ele tem foco na clareza, né? Você quando pega um texto ali, e aqui como um texto, como por exemplo, uma tese de mestrado, de doutorado, essa tese, ela trabalha o que? Ela trabalha, vai tentar ser o mais claro e objetivo possível para que seja entendida. Os textos científicos, né, que já entra até um pouco aqui de tese, também são textos que um artigo científico, ele procura ser claro, né? Claro, obviamente, claro para as pessoas que entendem aquele conteúdo, né? Então, eles estão ali pegando um referente, eles estão pegando um objeto de estudo, então eles estão ali trabalhando num contexto científico, entendeu? E os textos jornalísticos, como notícias, como mesmo tem as notícias, tem as análises, né? Você abre ali o jornal, tem, por exemplo, análise política de alguma coisa, um, e outros textos jornalísticos, como reportagem também. A reportagem ela tem esse viés, né? Tem essa questão de procurar ser clareza, de mostrar sobre o assunto a forma mais clara possível. Então, vários desses textos, como o outro exemplo que eu dei aqui mesmo, sala de aula, eles têm essa função jornalística. Função jornalística não, desculpa. Função referencial. Ou função denotativa, né? Vocês vão ver desse jeito, né? Outro ponto é a função poética, né? Outra função que a gente tem. A função poética vai ser utilizada muito em poemas, exatamente, meu querido, você acertou. Então, a função poética, ela é focada em quê? Ela é focada na estética. Ou em sala, eu estou pensando aqui se eu trabalho em sala ou online, a questão da literatura. A gente vai trabalhar a ideia de arte, a gente vê que a arte está muito ligada à estética, à forma das coisas, né? E aí, então, dentro aqui desses elementos aqui da função da linguagem, né? Todos esses elementos aqui, a gente vai ver que, como é que se diz? A gente vai ver aqui que então, desses seis, né? Dos elementos que formam a linguagem, a função poética, ela vai ser a dar o quê? O que é que vocês acham que é? Ela vai trabalhar o código, isso mesmo, minha gente. Por que vai trabalhar o código? Porque ela vai trabalhar em cima do
como é que se diz? Por exemplo, o que é que o poema faz? O poema trabalha rima, trabalha ritmo, então ele utiliza o quê? Ele utiliza da língua portuguesa, né? Ou da língua inglesa, ou da língua japonesa, ou seja o que for. Você vai trabalhar a rima, você trabalha a rima em cima do português. Você vai trabalhar o ritmo em cima da língua portuguesa. Não tem como você trabalhar é, esse valor estético, né? Que seria um valor artístico, o valor quase como se fosse da beleza, mas depois, quando pegar a aula de arte, vocês vão entender que não é bem assim. Eles trabalham em cima dessa questão estética. Então, a beleza, se eu traduzir ali, ela vai mudar. A mensagem vai continuar a mesma, o referente vai continuar o mesmo. Mas, quando a gente traduz principalmente poema, vocês vão ver que vão se perder esses elementos, né? Então, a gente tem ali que o foco justamente é essa ideia, né? Como aqui fala, né? A função poética é aquela focada na estética do código e da mensagem, de forma artística. Claro, também a mensagem também ali vai ter um foco, porque você pode, para você fazer uma metáfora, essa metáfora pode ser traduzida. Então, se eu falo que amor é fogo e arte sem se ver, não importa se eu falo isso em inglês ou em português, é, a metáfora ele continua. Então, a mensagem continua com essa mudança do código, mas o ritmo vai ser diferente. E existem algumas palavras também que não podem ser traduzidas, que acabam se perdendo. Então, existe o foco na mensagem, mas o foco maior mesmo é no código. Aí, assim, é abundante em recursos como figuras de linguagem, rimas, e outros efeitos sonoros e de ideia. Então, sinal vocês falem aqui se vocês lembram de figuras de linguagem, vocês sabem o que é metáfora, o que é metonímia, porque senão eu vou ter que trabalhar com isso em sala de aula. Vocês, por favor, digam aí, professor, eu lembro desse assunto aí, eu não lembro desse assunto, principalmente para os alunos do terceiro ano, né? Os alunos do primeiro ano eu já vou ter que trabalhar esses assuntos, o mesmo tendo sido trabalhando anteriormente. Então, também essa questão de mensagem, né, como eu tinha falado, e código, ela é muito presente também em algumas propagandas. Vocês notam, tem algumas propagandas que são certos trocadilhos, piadas também, às vezes piadas só fazem sentido em determinados idiomas, porque são trocadilhos, né? Então, e principalmente em poesias, né, em textos literários de forma geral, né? Então, pronto, essa aí é a função poética. Aqui a gente também tem, as outras são, acho que eu vou agilizar um pouquinho as outras, a função emotiva ou expressiva, né? Então, como o próprio nome já fala, aqui é da galera que é mais emo, né? A galera aí, ou a galera que gosta muito de se expressar. Então, vocês pensam, quem está se expressando? Qual é o foco de quem está se expressando? Então, o foco de quem está expressando, obviamente, é o emissor, né? Então, você está focado em si quando você faz a função emotiva. Então, você vai fazer aquele pedido lá para o seu papai, ou para sua mamãe, ou para sua namoradinha, ou para o seu namoradinho. Você vai olhar lá e você tem que fazer isso, porque e tal. O foco vai ser para você, vai ser suas emoções ali, porque senão eu vou morrer se você não fizer isso, se eu não ganhar um salário novo, os alunos vão zoar em mim tal, ou então você chega pro seu namoradinho lá, vai pedir alguma coisa pra ele, eu tô morrendo de fome, meu amor, vamos por favor fazer um lanche, senão eu vou desmaiar aqui, eu não aguento mais essa vida de só comer arroz, feijão e cuscuz, vamos comer um hambúrguerzinho. Então por aí vai essa situação. Então, quando você fala, por sinal, aqui tem um errozinho aqui, gente. Olha só, falei um erro aqui, figurar não, deixa eu ver aqui. Assim pode utilizar de figuras de linguagem. Muito bem, muito bem. Enfim. Então aqui você pode achar que ela é um pouco parecida com a função poética, porque você pode ter algumas figuras de linguagem para você, por exemplo, como você tem aqui a morrer de fome, você não vai morrer de fome, isso é uma hipérbole. Ai meu Deus, eu vou sumir, vou morrer. Você não vai morrer, tudo isso são exageros. Você pode utilizar de algumas expressões, de algumas figuras de linguagem para retratar melhor, mas a diferença principal da emotiva e da, no caso, a expressiva, é justamente porque o foco aqui é você se expressar aquele sentimento. Óbvio, tem muitos poemas que tem ali expressão de sentimentos, mas você nota a diferença do foco. Então, geralmente a função poética é utilizada, como eu falei, em poesias, né? Enquanto a função emotiva e expressiva é utilizada quando você vai demonstrar aquele seu sentimento e aí não precisa necessariamente ser poema, né? Por fim, aqui, a gente tem essas últimas três, a gente tem a função apelativa barra conotativa, né? E aí, meu amigo, apelo ao quê? Quem joga aí os Street Fighter da vida
sabe que apelo é o cabo ficar naquele Hadouken sem parar, né? Mas aqui em língua portuguesa, quando a gente fala apelar, vem do verbo apelo, que é do latim, né? Ou é do grego? Eu acho que é do grego. Não lembro agora, não. Acho que é do latim. Não, eu tô confundindo agora. Enfim, que significa chamar. Então, o apelo é aquele chamamento, é aquele ei, vem cá e tal. Justamente o termo apelava justamente porque você ficava dando o mesmo golpe, né? Chamando o mesmo golpe. Então, a apelação vem daí. É o cara que fica só chamando o mesmo golpe. O cara fica só no Hadouken, só fazendo a mesma coisa, só Hadouken, só Hadouken. Aí, meu irmão, para aí, porra, joga direito. Desculpa aí a palavreada, gente. Então, tem essa questão do chamamento, né? Então, a função apelativa, se a função expressiva é a que foca na sua expressão, a função apelativa vai focar em quem? Quem você quer chamar. Então, por isso que muita gente chama, porque essa propaganda é apelativa demais, porque chama a atenção demais. Quando você coloca, por exemplo, uma, você abusa da sexualidade numa propaganda, você colocar algo muito chamativo, então tipo, um filme que tem muito sangue, tipo, aí você faz aquilo que chama muita atenção, então que tá ali chamando, você faz, pô, bicho, isso aqui é muito apelativo por causa disso, por causa dessa questão do ser apelativo. Tá? É aí quando você tem um texto sobre isso, como por exemplo aí, eu não sei se vocês são da época do batom, né, que tinha a propaganda que ficavam, esqueci, compre batom, aquilo é uma função apelativa, tá lhe chamando. Também tinha uma propaganda que até foi proibida na minha época, quando era pirralho, era uma tesourinha do Mickey Mouse, acho que era do Mickey Mouse. Aí que o pirralho ficava, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E aquilo, meu amigo, deixava os pirralhos tudo da minha época. Ah, eu quero, como é que esse pirralho tem? Eu não tenho. Era absurdo total. Então, a gente tem aqui a função apelativa ou conotativa, né? Então, que é a função, como o próprio nome se refere, né? Aquela que tem a função de fazer um apelo ao receptor. Então, quem é o foco aqui é o receptor, né? Aí, por isso, é predominantemente em texto de campanhas e certas propagandas. E quem também esqueci de falar, as benditas propagandas políticas, meu amigo. Quem acredita em político, né? Afinal de contas. Chega lá, eu prometo que vou mudar a sua vida, eu vou tirar seu nome aqui, que tá 10 mil anos aí de dívida, tá devendo 50 mil no meu governo, não tem problema, meu governo aqui, ó, eu acabei com a pobreza do país, a gente tem isso aí, eu vou lembrar o mundo da bandidagem, o Brasil não vai ter mais bandido nenhum, porque todos vão ser presos, essas coisas assim são também textos apelativos. Então aqui, né, a gente tem aqui a função fática, a função fática é em, hã? Em? Alô? Exatamente, não fiquei doido não, gente, porque a função fática é justamente que você vai testar o canal. Então você está falando com alguém e você faz, hã? É para você dizer assim, ó, deu errado, falou baixo, não entendi. Vamos testar aqui, ó, o canal aqui, ó, tá passando para mim. Então você atende assim, ó, alô, alô, você tá testando o canal, você tá vendo se o telefone ali, né, que é o canal, está chegando mesmo. Você manda aquele alô para testar, a pessoa fala alô, o outro, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ou o famoso também, alô, som. Alonso, Alonso, Alonso. Isso aqui também é função fática. Então aqui é aquela que tá aqui, tem o atenção, o famoso atenção, que é para testar ali o canal, ver se está funcionando tudo ok. Então, a função fática é aquela, o objetivo, né? Aquela objetiva em testar o canal. Meu Deus do céu, eu escrevi tudo errado isso aqui, um professor de português. Meu Deus, função fática é aquela objetiva em testar o canal. Aqui tem um objetivo, né, gente? Vamos deixar mais claro aqui. Tem caraca, objetivo de testar o canal. Aí não necessariamente, tendo sentido claro. Geralmente utilizado no começo de conversas. Ou quando outra pessoa também não entende, né? Quando você que? Entendeu? Chega assim, quem nunca, né? Você tava aí jogando seu Free Fire aí sua mãe, Marquinhos, vem cá, você, quê? Tava ali com fone, né? Ave Maria, quase minha garganta foi embora. Tava ali com fone e não prestou atenção, né?
E por fim, por último, que era o que eu tinha dito, né? A metalinguística, eu tinha falado que ia falar depois. Porque eu falei que essa aula é a função metalinguística, né? A função metalinguística é quando a gente usa a própria linguagem para descrever a linguagem, entendeu? Então, é por isso que se chama metalinguagem, ela vai além da linguagem. Então, ela também não deixa de ser focada no código também, né? E na mensagem também, porque ela é a mesma coisa, né? Parecido com a função poética que também usa esses dois elementos, aqui também é focado nesses dois elementos, né? Então, como eu falei, essa aula aqui tem função metalinguística por quê? Porque eu estou utilizando da comunicação para falar da comunicação, entendeu? A gente fala muito também em cinema sobre metalinguagem, que é quando um filme retrata o próprio filme, ou quando tem um filme dentro de um filme. Por exemplo, tem uma novela que era excelente, que se chamava Kubanacan. Ó, 10 de 10. Que tinha. Era muito engraçado que os casais eles ficavam ouvindo uma novela, né? Aí o casal era cheio de coisa de novela, é traição, é gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali. Aí o pessoal ficava julgando as mulheres da novela, sendo que as mulheres faziam a mesma coisa. Aí era o quê? Isso é novela dentro da novela. Isso é a metalinguagem, que é uma novela falando de uma novela. Mesma coisa aqui. Eu sou professor de língua portuguesa, então eu estou utilizando da língua para explicar a própria língua para vocês. Estou me utilizando de comunicação para explicar a própria comunicação para vocês. Entenderam? Então, também tem poesias, né? Como acho que é Catar Feijão de. Deixa eu pesquisar aqui que eu acabei de esquecer. Catar Feijão. Caraca, é do engenheiro. Tá, peraí. Deixa eu ver. Catar Feijão, poesia. Quer falar Manuel Bandeira, mas não é Manuel, é do outro modernista lá. Cadê Catar Feijão? João Cabral de Melo Neto, exatamente, lembrei aqui. Eita, eita, gente. Vocês estavam vendo isso aqui, não era pra vocês verem isso aqui. Enfim, tá aí João Cabral de Melo Neto aqui. Esse poema é fantástico. Até vou pensar em trazer adoro esse filme. Ele também trabalha essa função metalúrgica, porque ele fala que catar feijão é como fazer poesia. Então ele está usando a poesia para falar da poesia. É uma viagem muito doida. Também existem outros elementos que são utilizados, né, como gramáticas, dicionários e tal, que usam a linguagem para descrever a própria linguagem. Então, com isso aqui a gente fecha, né? Essa aula aqui. Fechamos em 27 minutos. Um tempo bom, muito bom. Sim, queria ter fechado em 20, mas passou esses 7 minutos. Está tudo bem. Então, gente, é isso aí. Boa semana para Vossas Excelências e até mais. Qualquer dúvida, por favor, postem, viu? Postem aí. Esse assunto vocês podem ver que ele é meio isolado e as aulas online elas vou fazer elas meio isoladas assim mesmo. Vão ser assuntos que eu acho que eu posso começar e terminar uma aula ou no máximo duas aulas online para que o aluno que está só online tenha esse conteúdo, obviamente, e o aluno que está presencial também tem essa questão de algumas salas são divididas, outras não, então tá uma confusão generalizada aqui. Enfim, gente, acho que é isso. Até mais.